Olá, olá, seja bem-vindo a mais uma aula e agora a última aula desse módulo, né? A gente está falando sobre soluções de conflitos e eu quero falar sobre estilos de comportamento. Quais são os estilos de comportamento que as pessoas possuem que podem e como lidar com eles, ok? Como lidar com eles. Muito bem, estilos de comportamento e como lidar com cada estilo de comportamento. O primeiro estilo que eu quero apresentar é o estilo agressivo. Eu vou apresentar para vocês 4 estilos de comportamentos que a gente precisa aprender a lidar. Isso na igreja, isso em casa, isso na família, isso no trabalho, na escola, em todos os ambientes que a gente possa frequentar, nós precisamos aprender a lidar com esses estilos. E o primeiro estilo é aquele estilo de pessoas que são agressivas, estilo agressivo, de pessoas agressivas. Depois o passivo, manipulador e por último afirmativo ou assertivo. Então vamos falar primeiro do estilo agressivo, que é o estilo que nós vamos abordar já agora, já de primeira. Então, o estilo agressivo é a pessoa reivindicativa em face aos outros. Ela atua como se fosse uma pessoa intocável, age como se não tivesse nenhuma falha, como se não cometesse erros. Ela tem necessidade de se mostrar superior aos outros e por isso são excessivamente críticos. Tende a ser tirânico, ou seja, a tirania, ao ponto de desprezar os sentimentos e também de desprezar o direito dos outros. O agressivo sempre procura dominar os outros, valorizar-se à custa dos outros, ele se valoriza em relação aos outros, ele diminui os outros para poder aumentar o seu valor. Ignora e desvaloriza constantemente o que os outros fazem e dizem. Esse é o perfil de uma pessoa com estilo agressivo. O objetivo principal do agressivo é ganhar sobre os outros, dominar, porque ele é dominante, e forçar os outros a perder. Ou seja, só ganha eu, só eu ganho, você sempre perde. É um estilo que dá muito trabalho em questões de soluções de conflitos. Essas atitudes agressivas nas relações hierárquicas, em posição dominante, quando eles estão no controle, quando eles estão no cargo de chefia, quando eles estão no comando, eles são autoritários, tendem a ser frios e, principalmente, intolerantes, ou seja, insensíveis, né? Acaba não se sensibilizando com as pessoas que estão debaixo da sua hierarquia. Essas pessoas agressivas, em posição de subordinadas, elas sempre contestam sistematicamente o seu líder, né? A hospitalidade a priori contra tudo o que vem de cima. Ela sempre vai se mostrar como se fosse uma rebelde. E ela não vai se contentar em guardar para si apenas. Ela sempre vai manifestar isso e quanto mais pessoas ela puder envolver nisso para poder contestar a liderança, ela vai fazer. Então, quando ela está numa posição de superioridade, ela é fria, insensível, é agressiva, é dominante. Quando ela está na posição de subordinada, ela então vem contra aquele que está acima até derrubar. Um sinal de que você pode perceber que aquela pessoa agressiva é que ela fala alto no meio de uma discussão, ela grita, ela fala mais alto que todo mundo, ela interrompe constantemente, você está argumentando, ela te interrompe, ela quer fazer prevalecer o discurso dela, né? Ela faz barulho com os seus afazeres enquanto os outros se exprimem, se preservam, se guardam. Ela bate a porta, ela pisa duro no chão, ela bate a porta do, sabe? Ela faz barulho toda hora para mostrar o incômodo dela e a superioridade dela, a agressividade dela. Olhar de revés para o seu interlocutor, ou seja, aquele olhar atravessado, não tem? Aquele olhar assim, assassino, aquele olhar que parece que vai vazar você assim. Então, a pessoa agressiva era assim. Então, é um perfil agressivo que na gestão de conflitos, seja na igreja, no trabalho, na escola, em qualquer ambiente, você precisa saber diferenciar para você saber a estratégia certa de lidar com ela. Então, olha só, ele tem um sorriso irônico quando ele está sorrindo, não é um sorriso de concordância, é um sorriso irônico. Você tem que tentar desvendar o que necessariamente
aquela pessoa está manifestando, ela está rindo de você, ela está rindo para você, chega a ser até estranho, você não consegue identificar isso, né? E ela se manifesta continuamente por mímica. Uma pessoa agressiva, ela tem os gestos corporais dela, o gesto das mãos dela são sempre para frente, sempre agressivo, entendeu? Sempre na sua direção, contra você e sempre desprezando você ou desaprovando ou te colocando para baixo, te diminuindo. Nem sempre as pessoas que gesticulam são agressivas, ok? Nem sempre. Mas a gesticulação, a expressão corporal de uma pessoa agressiva é sempre assim, agressiva, invadindo o seu espaço de segurança, sabe? Ameaçando, sempre dessa maneira. E assim você consegue identificar. Agora, você vai perceber que o passivo é justamente o contrário. Como que você vai identificar as características de um passivo? Olha só, o estilo dele. Ele é um explorado, ele é uma vítima, ele é passivo. Raramente ele está em desacordo, ele fala como se nada pudesse fazer por si, pelos outros, é sempre uma vítima. Tende a evitar a todo custo os conflitos, dificilmente diz não quando lhe pedem alguma coisa, pois quer agradar todo mundo, tem dificuldade em afirmar suas necessidades porque é muito sensível à opinião dos outros, então ele raramente vai se abrir porque ele tem medo do que vai vir de lá, de conselho, e quando ele quer ouvir alguma palavra das pessoas, o passivo, ele quer ouvir uma palavra de dó, de pena, de misericórdia. Ele quer que você tenha dó dele, ele quer que você veja que ele é um coitado. Nós chamamos aquele da florzinha de Jesus, né? Então, é desse jeito que funciona. O passivo, ele não consegue resolver problema. Ele não consegue resolver conflito. Porque ele tem medo de avançar, ele tem medo de decidir, ele tem medo de errar, entendeu? Então ele tem medo de decepcionar. Então por isso ele não vai decidir, ele vai sempre postergar, ele vai ser aquele que sempre vai deixar para depois as decisões, ele vai sempre evitar, entendeu? E ele nunca vai ser aquele que vai confrontar, que vai ao encontro de uma solução. A nossa geração é uma geração que não aprendeu a ser confrontada, mas entenda, todo crescimento está atrás de um confronto. Todo crescimento está atrás de um confronto. Pessoas que não são confrontadas, pessoas que não são corrigidas, não crescem. Atrás de todo líder fracassado tem um orgulho. Atrás de todo casamento destruído tem orgulho. Pessoas que não aceitam ser corrigidas, pessoas que não aceitam ser confrontadas. E não pensem que apenas o agressivo é assim, o passivo também. O passivo ele se esconde na sua caverna para não ser corrigido. Ele se esconde atrás de uma armadura para se proteger, não é só de críticas, não, para se proteger também de orientações, de instrução, de sabedoria, de conhecimento. Então ele se esconde para não ter que receber. Todas as vezes que nós achamos que sabemos tudo e não precisamos ser aconselhados, corrigidos ou mentoreados, nós estamos fadados ao fracasso, a uma vida, no mínimo, de estagnação. Porque sem correção não há crescimento. Você vai manter a média. Você não está corrigindo nada. Então você só vai fazer as mesmas coisas que você sabe fazer. O que gera crescimento de verdade é mentoria. O que gera crescimento de verdade é correção. O que gera crescimento de verdade é instrução, é sabedoria. Quando o coração de uma pessoa está fechado para ser mentoreado, seja ela agressiva, seja ela passiva, no seu estilo de lidar com os conflitos internos, os conflitos interiores, os conflitos da alma, os conflitos do espírito ou os conflitos do corpo, não importa. Quando nós não estamos abertos à correção, quando nós não estamos abertos à instrução, não há crescimento, não há como crescer. Então, os pais hoje, eles estão no estilo tão passivo que eles já não corrigem mais os seus filhos, por isso seus filhos não crescem mais. Por que eles não corrigem seus filhos? Por medo da decepção, da reação dos filhos. E um pai que não corrige seus filhos não ama seu filho, porque não haverá crescimento na vida dele. Se um filho, uma filha cresceu, ela cresceu como pessoa, cresceu como profissional, cresceu como cristão, cresceu como ser humano, é porque houve muita correção. É porque houve muita instrução, é porque houve muita orientação.
Perceba, todas as pessoas que pararam de crescer, não importa em que nível ela esteja hoje, são pessoas que não aceitam instrução, são as pessoas que não aceitam correção, são pessoas que não aceitam mais a sabedoria. A sabedoria confronta, a instrução confronta. E existe uma diferença entre confrontar e afrontar. A afronta é um tipo de humilhação que não traz resultado bom. O confronto não, é quando você deseja o bem da pessoa, é quando você quer que ela cresça, é quando você quer que ela seja melhor. Enquanto a afronta quer diminuir você, o confronto quer te fazer crescer, o confronto quer levar você além, o confronto quer que você rompa com os seus limites, quer que você alcance novos territórios, quer que você ultrapasse todas as barreiras que querem permitir com que você permaneça com a mesma vida, sem movimento, sem crescimento, numa vida de estagnação. A afronta quer te jogar para baixo, o confronto quer te levar para cima, quer te levar ao crescimento. Então, o confronto é bênção, o confronto é de Deus, e o confronto, muitas vezes, vem disfarçado de conflitos. Por isso nós precisamos amar, nós precisamos ser apaixonados por problemas e amar soluções. Apaixonados por problemas e amar soluções. Apaixonados por problemas e amar soluções. Se você não for apaixonado por problemas, você não vai saber o que é conflito. Se você não souber o que é conflito, você nunca saberá o que é confronto. Sem confronto não há crescimento. Sem confronto não há correção. Sem confronto não há instrução. Sem confronto não há sabedoria. Entenda uma coisa: mais vale o confronto daquele que fala para você a verdade do que os lábios enganosos daquele que te elogia. Mas vale a verdade dura de um amigo fiel do que os lábios falsos e doces daqueles que querem o seu mal. Todo confronto quer gerar um crescimento na sua vida. Todo conflito vai gerar um crescimento na sua vida. Se você se manter, seja agressivo contra a instrução ou passivo contra a instrução, porque passivo não significa que você está aceitando. O passivo se esconde na caverna. Enquanto Saul se rebelou contra Deus ativamente, indo para cima, fazendo acontecer errado, indo consultar a feiticeira, ativamente, agressivamente, há aqueles que se escondem na caverna passivamente. Há aqueles que fogem, se escondem do problema e se escondem de Deus para não ter que aceitar a correção. Não é que nós vamos reprovar um estilo passivo, não é que nós vamos reprovar um estilo agressivo, porque há pessoas que são agressivas para o bem. Davi era um agressivo. E quando Davi era agressivo, ele ia lá e resolvia o problema. Quando entraram na cidade de Zilá, ele orou ao Senhor, falou: Senhor, eu vou lá e vou salvar esse povo ou não vou? Deus disse: vai. E ele foi, ele resgatou todo mundo. Ele foi agressivo, ele foi para cima. Ele fez acontecer, make it up. Ele fez acontecer. E o que acontece com a gente? Muitas vezes nós vivemos um estado de passividade tão grande que a gente se esconde nessa passividade, nesse vitimismo. Eu não sei, eu não posso, eu não sei como fazer, Senhor, usa outro, quem sou eu não consigo. E na verdade a gente está evitando o conflito que vai gerar o crescimento. Como foi com Saul e os soldados, quando Golias estava 40 dias e 40 noites gritando: tem homem aí? Eles tremiam as pernas, eles evitavam o confronto. Tremiam a perna, foram passivos evitando o confronto. Enquanto Davi chegou lá e falou assim: joga para mim que eu resolvo. E todo mundo disse: Davi, você vai morrer. Joga para mim que eu resolvo. Rei, fica tranquilo, não precisa mais ninguém lutar. Eu vou comprar essa briga por você. Sabe o que falta? Você comprar as brigas certas. Existem brigas que você tem que sair de perto, porque existem brigas que você vai tentar pegar nas orelhas de um cão raivoso. Mas existem brigas que, se você pegar na orelha desse cão raivoso e arrancar a cabeça dele, ele vai ser o gigante que vai promover você no reino. Ele será o gigante que promoverá você no reino. Existem brigas que são orelhas de cão raivoso que você não deve pegar. Mas existem brigas que são orelhas de cão raivoso, como Golias, que você deve arrancar a cabeça. E isso vai te promover no reino. Você nunca mais será o mesmo.
porque você sabia que estava preparado para enfrentar aquele cão raivoso. Porque você sabia que enquanto você esteve no campo, no anonimato, Deus estava te preparando ali, colocando na sua vida leões e ursos para você derrotar, protegendo as ovelhas como se fosse a nação do povo de Deus que você protegerá no futuro. Então você sabia que no anonimato você foi treinado para vencer Golias em público, para que todo mundo vesse e você fosse promovido não só diante de Deus, mas diante de toda uma nação. Existem conflitos que não surgem na sua vida para te derrubar, para te destruir, para te humilhar, mas para te promover e fazer com que todos saibam que Deus é na sua vida. Não fuja dos conflitos, não fuja dos confrontos. Deus pode estar nele, querendo te promover. Aleluia! Amém? Nem todo confronto, nem todo conflito vem do diabo. Muitos confrontos e muitos conflitos vêm de Deus. É Deus promovendo você. É Deus dizendo para você, deixa eu usar a sua vida e deixa todo mundo saber que você é um escolhido, que você é uma escolhida. Então, se você é agressivo, se seu estilo é agressivo, ou se seu estilo é passivo, não importa. Tem os lados positivos do agressivo e tem os lados positivos dos passivos. Como também tem um lado negativo do agressivo e o lado negativo do passivo. Existem momentos da sua vida que jamais você deve evitar o confronto, jamais você deve evitar o conflito, porque por trás dele tem um gigante que você vai derrotar, que vai te promover. E se você for passivo naquele momento, você não conseguirá resolver o problema. E se você não resolve o problema, você não se torna uma pessoa importante nesta vida, neste mundo. A sua importância está muito ligado a duas coisas que você precisa saber. A primeira, você precisa se tornar um excelente comunicador, uma excelente comunicadora. Davi se comunicava com maestria. Ele disse: ó rei, o que vai dar, o que o senhor vai dar para quem enfrentar esse Golias, esse gigante? Vou zerar impostos e vai casar com a minha filha. E se tornará um general no meu exército. Deixa comigo. Quando estava diante de Golias, que ele disse: eu não estou lutando contra você na minha força, eu estou lutando contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Olha Davi na comunicação, como ele era um cara fantástico na comunicação. No momento de pressão, no momento em que as pessoas estavam tremendo as pernas, ele tinha as palavras certas nos lábios. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Entendeu? Ele tinha a palavra certa, ele poderia ter usado qualquer expressão, mas a expressão que Davi usou entrou para a história. Qualquer criança sabe dessa expressão. Atravessou os séculos, atravessou os milênios, porque foi uma frase certa na hora certa. E aí depois ele tem a segunda coisa que todo mundo precisa ter. Precisa fazer acontecer. Ele foi lá e o que ele falou que ia fazer, ele fez. O que ele falou que ia fazer, ele fez. Ele derrotou o gigante. Ele disse: ainda hoje, a sua cabeça vai estar nas minhas mãos. E ele deu a pedrada, o gigante cai de frente e ele sobe no gigante, pega a própria espada do gigante, corta a cabeça dele, levanta a cabeça dele e diz aqui: aquilo que eu prometi, aquilo que eu falei, eu fiz. Então, se você sabe falar bem, se você sabe se comunicar bem e se você sabe fazer acontecer, prepare-se porque Deus quer usar você nessa geração. Então, não tenha medo de avançar, não tenha medo de decidir, não fique preocupado com a decepção ou com o que pode dar errado. Ah, Senhor, eu vou arrancar a cabeça desse gigante hoje, vou, mas e se eu não conseguir? Aí você começa o mais se isso, se aquilo, se aqui, se lá, e começa a entrar nos campos das possibilidades, que mais são dúvidas e incredulidade do que fé. Certeza. Então,
O passivo tem medo de importunar os outros, deixa que os outros abusem dele. A sua cor é a do ambiente que ele está, ele é um camaleão. Ele consegue se transformar na cor que está, ele não entra ali para fazer diferença, ele vai lá e se disfarça no ambiente. Olha só alguns sinais clínicos de uma pessoa passiva que você pode ter conflito com ela. Olha só. Rói as unhas, mexe os músculos da face, rangendo os dentes, bate com os dedos na mesa, riso nervoso, mexer frequentemente os pés, está frequentemente ansioso, ansiosa e tem insônias, não consegue dormir. Olha só as origens da atitude passiva. Falsa representação da realidade que o cerca e uma má apreciação e interpretação das relações de poder e influência. O que significa? Essa representação da realidade falsa é você aumentar o gigante, você fazer o problema ser maior do que ele é. Você olha para o problema e fala assim, nossa, eu estou com um problema que é sem solução. Aí o outro vê e fala assim, mas não é tudo isso não. Não, é sim, esse aqui não sabe o que está acontecendo comigo, a coisa está feia. Mas eu estou vendo, eu já passei por coisa pior que você. Não, não, você não sabe, o negócio está horrível aqui. Então, uma falsa representação da realidade. Segundo, uma interpretação das relações de poder e influência. Olha só, ele tem uma má apreciação com liderança, ele tem medo da liderança, então ele foge da liderança, entendeu? Ele pensa que vai ser oprimido, que ele é um coitado. Entenda uma coisa, você não é vítima. Entenda uma coisa, você não é vítima. Você se submete à liderança por vontade própria e por obediência a Deus, apenas isso. Você não tem medo da sua liderança. Você não é um capacho da sua liderança. Você obedece porque você sabe que é a vontade de Deus. Você obedece porque tem um bem coletivo. Você obedece porque você sabe que Deus está nisso. Você não obedece porque você é vítima. Você não obedece porque você é um coitado ou uma coitada. Você não obedece porque você é um derrotado ou uma derrotada. Você obedece porque você é proativo. Você é proativa. Você entra em ação. Você faz a vontade de Deus. Você é consciente. Você sabe muito bem que Deus trabalha assim, então você obedece. Caso contrário, você não teria medo nenhum. Você não é vítima, você não é coitado, não é coitada. Deus é na sua vida, você tem autoridade e você se submete à sua liderança porque você sabe que Deus está nisso. Olha só, a atitude passiva leva a pessoa a desvalorizar suas capacidades para resolver problemas. Ela pensa que nunca consegue, que nunca pode, que não tem habilidade, que não vai dar conta. Oh, Jesus amado, esse eu não, hein? Eu não, eu não, eu não, eu não isso, eu não aquilo outro. Para com isso! A Bíblia diz que você pode tudo em Cristo que te fortalece. Você pode tudo em Cristo que te fortalece. Aleluia! Olha só, uma atitude passiva pode vir de uma educação severa em um ambiente particularmente difícil, onde você vivenciou muita frustração. Exemplo, você teve pais muito severos, né? Ou você passou muita fome, muita necessidade. Então, por causa disso, você se vê como um coitado, você se vê como uma vítima. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Aí nós temos uma outra característica de pessoas que nós podemos ter conflitos e nós precisamos entender para já saber como agir, não sermos pegos de surpresa. E uma delas, e a mais difícil, hein, é do manipulador. Essa pessoa se considera hábil nas relações interpessoais. Dificilmente aceita informação direta, preferindo fazer interpretações pessoais. Apresenta-se quase como um útil intermediário e considera a si mesmo indispensável. Ele acha que ele é o cara. Ele acha que se você não tiver com ele, você vai morrer. Parece que não tem vida sem ele. O manipulador, ele faz você pensar que só existe ele e mais ninguém. O manipulador faz você pensar que a solução só está nele e em mais ninguém. Tira partido das pessoas para atingir os seus próprios objetivos. É o interesseiro, o manipulador é aquele que te dá com uma mão para tomar com duas. O interesseiro é aquele que está sempre de olho em alguma coisa que você tem. Ele não quer acrescentar na sua vida, ele quer tirar. Ele quer tirar. E quando ele acrescenta, pode ter certeza, é porque você tem algo que ele quer tirar de você e ele te dá com uma mão para tomar com a outra. Nunca apresenta claramente os seus objetivos, ele nunca é claro. Parece estar sempre misterioso, sempre escondendo alguma coisa, sabe? É uma coisa estranha, né? Apresenta uma relação tática com os outros, ou seja, é uma estratégia, ele se relaciona por estratégia. É só network, não tem amizade de verdade. Não que network não seja legal, mas espera aí, a gente precisa de amigos de verdade, né?
Tende a desvalorizar o outro através de frases que pretende que sejam humorísticas e que denotem inteligência e cultura. Então, quer dizer, num sarcasmo disfarçado de cultura e inteligência, ele vai sempre ridicularizando as pessoas, ele ridiculariza as pessoas. Ele exagera e caricatura algumas partes da informação emitida pelos outros. Ou seja, você está contando uma história para ele, ele já está ridicularizando a sua história. Utiliza a simulação como um instrumento, está sempre simulando. Nega fatos. Você pode mostrar a prova diante dele. Está aqui, ó. Você está devendo. Está aqui, ó. Está acontecendo isso com você. Não. Esse aí já é um documento velho. Quando é um homem que manipulador que está traindo a mulher, ele fala assim: não, isso é coisa da sua cabeça, mulher. Isso é armação contra mim. Isso aí não é verdade. Então ele vai inventando histórias para mostrar as coisas que as coisas não são da sua responsabilidade. Foi alguém que está armando contra ele, alguém que mentiu, alguém que inventou. E ele emprega o nós e não o eu. Mas isso quando é necessário. Então ele fala assim, ó, quer ver? Ah, você não sabe o que está acontecendo com a gente. O quê? Nós estamos endividados. Peraí, eu endividado? Eu sei que está endividado. Não, nós estamos. Ah, tem um cara ali falando mal de nós. Falou só mal dele, entendeu? Aí ele fala que está falando mal de nós. Ele envolve você no meio para te fazer sentir parte do problema. Aí ele chega em você, ele tem um problema com uma pessoa, o manipulador tem um problema com uma pessoa. Vamos supor que essa pessoa se chama letra A. A. Tá lá a pessoa A. Aí o manipulador chega em você, que é o B, e fala assim: B, você sabia que o A não gosta de você? O A veio falar mal de mim para você. Por que ele está falando isso? Para jogar você, com você que é B contra o A. Porque ele também está com um problema com o A. Então ele chega em você para somar forças, indiretamente manipular, de uma forma manipuladora, jogando você contra o A, para que você e ele some forças contra o A e derrote o A. Mas é só uma estratégia. O A, quem sabe, nunca falou mal de você. Mas ele te trouxe para o lado dele, manipulando você uma informação, dando uma mentira, falando de uma mentira. Olha as consequências da atitude da manipulação. O manipulador perde a sua credibilidade à medida que os seus truques forem descobertos, ok? E sempre são descobertos, tá? Uma vez descoberto, o manipulador tende a vingar-se dos outros e, se tem poder, utiliza-o para isso. Né? Você imagina um manipulador como pastor, por exemplo. Ele vai e sabe que você descobriu que ele é um manipulador. Então ele vai querer se vingar de você de alguma forma, entendeu? Ele vai te fazer sentir de alguma forma. Ele vai criar uma situação de alguma forma para te atingir, porque ele sabe que vai chegar aos seus ouvidos. Ele sabe que você vai ficar sabendo e ele sabe que você vai ficar chateado ou chateada com essa armação que ele criou. E se ele tiver poder, então, ele sempre vai usar esse tipo de manipulação para te ferir, para se vingar de você, porque ele sabe que você já descobriu quem ele é de verdade e que ele não te engana mais. E esse manipulador dificilmente recupera a confiança dos outros, dificilmente vai recuperar a sua confiança, mas raramente ele vai conseguir fazer isso. O manipulador é terrível, é terrível. Olha aqui o quarto e último, olha lá. O afirmativo, ou seja, o assertivo. Esse aqui, logicamente, que é o que a gente precisa desenvolver e aplicar na nossa vida, na solução de conflitos na igreja, em casa, nos familiares, no trabalho, na escola e etc. Olha só, a atitude de autoafirmação também pode ser chamada de assertividade, que significa afirmar. Este estilo significa evidenciar os seus direitos e admitir a sua legitimidade sem ir contra o direito dos outros. São pessoas que se pronunciam de forma serena e construtiva. Basicamente é aquele que eu mostrei para vocês lá atrás, né? O confronto, aquele que confronta, né? Mas ele confronta de que forma? De uma forma que só eu ganho, de uma forma que nem eu ganho nem você ganha, ou seja, os dois perdem, ou de uma forma que nós dois vamos ganhar. O assertivo ele vai dessa forma, nós dois vamos ganhar. A pessoa assertiva, ela não pensa só no seu próprio benefício, ela não pensa só na sua própria conquista, ela não pensa só na sua própria vitória. Ela pensa na vitória de todos, de ambas as partes. Todo mundo tem que ganhar. Ela pensa que todos ganhando vai ser a melhor forma. Não adianta eu estar feliz e você triste, ou você feliz e eu triste. O importante é que todos nós estejamos
felizes, que nós possamos ter a sensação de ser bem-sucedidos, a sensação de realização. Por isso, os assertivos, eles estão sempre preocupados no interesse dos dois lados, que os dois lados ganhem. Olha só o estilo do assertivo: apoio, interesse. Esse estilo comunica calor, cuidado, interesse pelos outros, se preocupa com a situação da pessoa, entendeu? O conteúdo é apresentado de um modo direto, honesto e respeitoso. Ou seja, ele está sempre preocupado com os sentimentos dessas pessoas. No bom sentido, logicamente. Por isso eles são chamados de sensíveis, ou seja, aquelas pessoas que se preocupam mesmo, né? Estão interessados no que está acontecendo com a pessoa. Então, olha só, é um estilo impessoal que comunica uma abordagem não absurda e autoritária e uma preocupação pelos resultados. Ele não está preocupado com os resultados, ele não está preocupado em estar certo, ele não está preocupado em ser mandão, ele está preocupado que todo mundo esteja bem. Então é um estilo firme, mas ao mesmo tempo que é firme, ele é respeitoso. Ele não é duvidoso, não, é firme, é assertivo, sabe o que quer, sabe quais são os valores, quais são os princípios, mas é respeitoso. Então, ele sempre está se comunicando as suas crenças, suas opiniões, assim como ordens, mas sempre respeitando, entendeu? Os que usam esse estilo são frequentemente fazedores e ou pensadores. Então, lembra que eu falei para vocês? Pensador no sentido de comunicar, saber se comunicar e fazer acontecer. Então, eles estão sempre prontos para fazer acontecer. Então, olha só o terceiro ponto de assertivo. O terceiro, vocês viram aqui, que os assertivos têm, em primeiro lugar, apoio e interesse. Em segundo lugar, eles vão guiar as pessoas. Em terceiro lugar, eles são analíticos, ok? Como que é isso? Eles vão comunicar os fatos, informações, pensamentos e probabilidades numa forma realista. Eles não vão mentir para você, eles são verdadeiros, eles não são mentirosos. Por causa disso, a comunicação deles é sempre direta, entendeu? Sempre direta. Então é calmo, muitas vezes sem emoção, mas que não é que ele é sem emoção, é porque tudo que ele apresenta para você de solução de conflitos, ele apresenta de uma forma que foi pensada, foi trabalhada, foi elaborada. Ele está falando para você a verdade, ele não está falando nada com maldade, ele está falando de algo que ele pensou para falar, senão ele não falaria. Por isso que muitas vezes o assertivo é conhecido como pensadores, como alguém inteligente, como alguém que pensa, entendeu? Então, ao mesmo tempo, eles também são expressivos. É um estilo mais animado, enérgico, espontâneo, emocional. Os sentimentos, os gostos, comunicações, etc. Então, eles são fazedores ou sentimentais, ok? E aqui nós terminamos a nossa gestão de conflitos. Eu passei para vocês aí, do começo ao fim, eu mostrei para vocês de onde são as origens dos conflitos, né? Mostrei as origens, mostrei para vocês também que os conflitos acontecem em todos os lugares, na igreja também acontecem conflitos, o conflito é da natureza humana, né? Eu mostrei para vocês que a igreja é composta de pessoas de todas as idades, credo, raça, credo não, né? Raça, é, grau de escolaridade, então é comum que tenha conflito, e que a melhor forma não é desmontar a engrenagem, a melhor forma é criar uma estratégia para poder conseguir solucionar os conflitos, ao invés de mandar o povo embora, ao invés de demitir o membro, ao invés de, sabe, vamos tentar resolver primeiro de uma forma inteligente, né? Significa que as origens vêm da onde? Pode vir de quatro, né? Eu mostrei para vocês aqui alguns conflitos na igreja, para vocês verem, e eu mostro que as origens vêm de quatro. Só um minutinho, peraí. Meu, meu notebook aqui. Aí, pronto. Só um minutinho, eu vou bater de novo aqui. Pronto. Meu notebook está acabando a bateria. Então, que no corpo de Cristo tem muitos conflitos, mostrei para vocês, né? E aí eu mostrei as quatro possíveis causas de conflitos. Só um minuto de novo. As quatro possíveis causas: causa pessoal, causa doutrinária, causa carnal, causa diabólica, que eu mostrei para vocês o que é cada uma, só para recapitular, né? E depois eu mostrei para vocês também alguns pontos importantes, como, por exemplo, administrar o conflito. Aí eu mostro que são 5 passos, né? Quando estiver em conflito, saiba que as pessoas da igreja podem errar,
Não deixe um conflito na igreja sem solução definitiva. Use sempre o diálogo para resolver. Aceite soluções encontradas e perdoe sempre, né? E aí eu trabalho com princípios preventivos para você se prevenir, né? O que fazer depois da tempestade. Aí eu falo sobre o processo de gestão, os estilos de gestão, né? Que eu falo sobre, tem pessoas que evitam o conflito, pessoas que desativam o conflito e pessoas que enfrentam o conflito. E o conflito que foi enfrentado tem três formas de se enfrentar: ganhar ou perder, ou seja, eu sou o chefe, eu que mando, eu que ganho. Ou segundo, perder e perder, ou seja, eu não ganho nem você. Ou terceiro, ganhar e ganhar, ou seja, vamos todos ganhar. Vamos ver o melhor para todos nós. E aqui eu ensino para vocês que existem tipos de conflitos. Olha só, intrapessoais, que é conflito interno, você com você mesmo. Interpessoais são diferenças individuais, limitações de recursos, diferenças de papéis, ou seja, com os outros, conflitos com os outros, ou conflitos organizacionais, com a própria estrutura da organização. Você pode enfrentar um conflito com a estrutura ou estatuto de uma igreja, etc. Então, são conflitos, né? Ok? E aqui eu falo os estilos que nós falamos hoje. Muito bem. Aqui eu quero encerrar dizendo para vocês que os conflitos são inevitáveis, que nós temos que ser apaixonados por problemas e amar as soluções, e que por trás de um problema pode vir a sua promoção. Deus está te treinando para esses conflitos e essa aula foi um tipo de capacitação para que quando vier o problema você tenha a capacitação necessária para resolver esse problema. Resolvendo esse problema vai vir a sua promoção. Você vai ser usado por Deus, você vai achar o sentido da sua vida e você vai perceber que vale a pena viver, porque Deus quer usar você nessa geração. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo. Sábado que vem, novamente a aula. Eu espero por vocês às 14h30 horas, para que a gente vá passar agora para o segundo módulo. Nós vamos fazer a primeira aula do segundo módulo. São 4 aulas cada módulo. Esse é o segundo módulo que vai vir. Nós terminamos o primeiro. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Um abraço, um beijo. Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp, tá bom? Só mandar um. Amém. Fique com Deus, gente. Deus abençoe. Amém, pastor. Amém, gente pastor. bonita. Deus abençoe, Beijo, pastor. tchau. Amém. Obrigado, gente maravilhosa.